As cicatrizes das culturas passadas da Bíblia, a verdade do homem acima da verdade de Deus. A Bíblia, esse livro sagrado para bilhões de pessoas ao redor do mundo, não é apenas um registro de mensagens divinas, mas também um reflexo profundo das culturas, ideologias e conflitos humanos que a moldaram. O que muitos não percebem é que, ao longo dos séculos, a Bíblia passou por inúmeras transformações, que refletem mais a verdade do homem do que a verdade de Deus. A forma como os textos bíblicos foram escritos, compilados, editados e traduzidos está longe de ser um processo isento de influências humanas, e essas influências, ou cicatrizes, são evidentes para quem olha de perto. A Bíblia como um produto humano. Desde o início, a Bíblia não foi escrita por um único autor, em uma única época ou com um único objetivo. Muitos dos livros mais antigos da Bíblia foram transmitidos oralmente e foram escritos e reescritos por diferentes autores ao longo de séculos. Ao longo desse processo, as vozes dos editores e compiladores tiveram um papel fundamental em moldar o que conhecemos hoje. Cada livro da Bíblia carrega as marcas dos tempos em que foi produzido e das pessoas que o preservaram. Essas cicatrizes culturais podem ser vistas nas escolhas editoriais, nas traduções e nas interpretações dos textos ao longo dos séculos. Por exemplo, se tomarmos o livro de Gênesis, percebemos que ele reflete não apenas a visão de um Deus criador, mas também os mitos de criação populares na antiga Mesopotâmia e no contexto cultural israelita. O que temos ali não é uma verdade divina absoluta, mas uma verdade humana sobre como as primeiras gerações de israelitas viam o mundo e seu relacionamento com o divino. A influência das igrejas e das traduções. A formação da Bíblia, como a conhecemos, foi um processo histórico marcado por decisões de poder. As escolhas feitas pelos líderes religiosos, os conselhos e as instituições responsáveis pela seleção dos livros do cânon não foram neutras. Na verdade, muitas dessas decisões refletiram disputas teológicas e interesses políticos. Por exemplo, os livros que foram considerados apócrifos ou heréticos não foram incluídos no cânon por motivos que muitas vezes nada tinham a ver com a autenticidade ou a veracidade dos textos, mas sim com a necessidade de consolidar uma visão religiosa específica. No Brasil, temos mais de 40 traduções diferentes da Bíblia. Cada uma delas carrega a marca do grupo religioso ou da ideologia que a patrocinou. Muitas traduções foram feitas para atender a uma demanda teológica específica. A tradução de Almeida, uma das mais conhecidas no Brasil, reflete uma visão protestante mais conservadora. Já versões como a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que visa alcançar um público mais amplo, frequentemente adaptam a linguagem para torná-la mais acessível, mas, ao fazer isso, transformam o texto original para atender a um contexto cultural e religioso diferente. Essas traduções não são simplesmente um reflexo da verdade de Deus, mas uma reinterpretação da Bíblia, filtrada pelas lentes da cultura e da teologia do momento. A Bíblia e as cicatrizes da história. À medida que os séculos avançaram, a Bíblia passou a refletir cada vez mais as influências das culturas em que foi lida e traduzida. O que os primeiros leitores viam como uma história sagrada e revelada muitas vezes era, na realidade, uma construção que atendia a uma necessidade social, política ou religiosa específica. A Bíblia não apenas reflete as tensões teológicas entre as diferentes escolas de pensamento, mas também as dinâmicas de poder e controle. Em um Brasil com mais de 40 traduções bíblicas circulando, pode-se afirmar que a Bíblia, em muitas de suas versões, diz mais sobre a cultura religiosa brasileira do que sobre a verdade divina dos textos originais. Essas traduções, mais do que um simples registro do sagrado, são também uma história de como as culturas passaram suas marcas sobre os textos bíblicos, distorcendo e adaptando o que se entendia por verdade. Em muitos casos, a interpretação dos textos, que deveria ser uma busca pela verdade de Deus, acaba refletindo as verdades dos homens que, ao longo da história, tiveram o poder de decidir como essas palavras seriam lidas. Conclusão: a verdade do homem acima da verdade de Deus. A Bíblia, como a conhecemos, é o produto de uma longa história de escolhas humanas. As traduções que circulam no Brasil e ao redor do mundo são mais do que simples versões do texto original, elas são a expressão das culturas que as criaram,
das lutas teológicas que envolveram e das ideologias que essas culturas precisavam transmitir. A verdade que vemos na Bíblia, muitas vezes, é mais sobre o homem do que sobre Deus. As cicatrizes das culturas passadas, que influenciaram os textos, são as cicatrizes da história humana, e não as de uma revelação divina absoluta. Por isso, ao ler a Bíblia, é importante estar ciente de que estamos não apenas lidando com a palavra de Deus, mas com a palavra de homens e mulheres que, ao longo dos séculos, moldaram essa palavra de acordo com suas necessidades, contextos e visões de mundo. A Bíblia é uma história de fé, mas também uma história de poder, cultura e, acima de tudo, de escolhas humanas.